Agradeço, doutora Akira, sempre valiosos ensinamentos. E passo a palavra para a doutora Cibele, do MP de Contas. Boa tarde a todos. Em nome da deputada Carminati, cumprimento a todos da mesa. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar pela organização desse evento, um evento inédito aqui em Santa Catarina. Pelo menos eu não tive conhecimento de nenhum evento com esse tema e com essa importância. Parabenizo aqui o Ministério Público Federal, que organizou o evento, especialmente na pessoa aqui do ex-colega Carlos Prola, do brilhante colega que até hoje, saudoso, sentimos falta da sua presença e da sua atuação profissional lá no Ministério Público de Contas, mas com certeza está brilhando muito mais aqui no Ministério Público Federal, né, com toda a sua capacidade de trabalho. E graças a ele nós estamos aqui reunidos hoje para poder discutir essa questão tão importante. E agradeço o convite em nome do Ministério Público de Contas a participar aqui desse evento e tentar construir com vocês aqui e participar no sentido de contribuir também, trazer a participação do Ministério Público de Contas no que nós podemos contribuir para solucionar essa questão, esse problema que nos foi trazido ali pelo colega, da contratação temporária de professores indígenas. O Ministério Público de Contas, ele tem como uma meta de atuação nacional, isso não só aqui no estado de Santa Catarina, que uma das nossas metas é a profissionalização da gestão pública. Nós entendemos que, para nós termos uma gestão pública mais eficiente, servidores e serviços públicos mais bem prestados, nós precisamos incentivar a realização de concursos públicos, incentivar a contratação de servidores de forma permanente. E isso, claro, necessariamente naquelas atividades onde nós enxergamos uma necessidade permanente do profissional. E isso inclui a educação, mas também a área da saúde, a área da segurança pública e até a área administrativa também, né? Então, sempre que se pensa numa função pública que não é temporária, que não está atendendo nenhuma situação excepcional, que ela vai existir ao longo de muitos anos, a gente necessariamente, o Ministério Público de Contas entende que, nesses casos, deve haver contratação por concurso público. E o Tribunal de Contas, aqui no estado de Santa Catarina, ele tem um entendimento já firmado de muito tempo nesse sentido. Existem vários processos que nos chegam aqui na forma de denúncias, de representações, de contratações irregulares dessa natureza, de pessoas que passam uma vida toda profissional, às vezes, como contratados temporariamente para serviços que, obviamente, não são temporários, né? E aí eu posso citar N atividades para vocês, atividade de professor, inclusive, enfermeiros, médicos, enfim, que são cargos que necessariamente deveriam ser providos por concurso público, né, de forma efetiva. São anos e anos e anos que essa situação vai se perpetuando por contratações temporárias. E quando a contratação temporária pela Constituição Federal, o próprio nome já diz, é temporária, ela é excepcional, ela serviria para atender uma demanda realmente fora do padrão. No caso da educação, entendo eu que ela serviria para atender, por exemplo, se for realizado um concurso público e que não sejam atendidas todas as vagas, não sejam preenchidas todas as vagas de forma efetiva, poderia se fazer, então, um processo seletivo temporário para que, até que o próximo concurso público tenha conclusão e se possa chamar mais vagas efetivas, mas não se perpetuar eternamente essas contratações temporárias sem que se possa fazer uma substituição. É claro que aqui a gente lida, né, no Tribunal de Contas com essa equação, né, e as prefeituras municipais e o governo do Estado, obviamente também, especialmente nos tempos atuais, se fala nessa crise do Estado brasileiro. Nessa equação, né, como atender às demandas, os direitos sociais e equalizar um orçamento que muitas vezes não consegue atender a todas as demandas que se precisa. É uma equação realmente que tem que ser estudada de acordo com a realidade de cada município,
mas ela é possível de equacionar, sim. Entendemos que com um planejamento adequado se pode resolver. Se num primeiro momento não é possível a conversão total de todos esses cargos que estão sendo providos de forma temporária como efetivos, mas que um plano de ação, um planejamento adequado durante um determinado espaço de tempo razoável, esses cargos podem sim, indo, com o tempo, sendo convertidos, esses cargos temporários, em cargos efetivos, até que se possa atender plenamente ao que diz a Constituição. E essas demandas, elas já estão surgindo, essas questões indígenas, elas estão surgindo nos tribunais de contas. É o nosso caso aqui, icônico, que foi muito bem relatado aqui pela procuradora Luciana, é o caso de Rondônia, onde lá o Ministério Público de Contas atuou, junto com outros órgãos, até conseguirem a aprovação dessa legislação específica para a contratação efetiva de professor indígena. E lá, o caso que o coordenador aqui de educação indígena trouxe, que havia, antes da aprovação dessa norma, havia uma lei que permitia a contratação de professores indígenas na forma de cargos comissionados. O que é uma grande irregularidade também, porque também pela Constituição o cargo em comissão ele só serve para prover cargos de direção e assessoramento. Jamais poderia servir para prover um cargo efetivo, um cargo de professor, um cargo técnico, né? Então, segundo o que o procurador me repassou, naquela época havia uma representação dele no Tribunal de Contas contra essa lei, que permitia o provimento de professores indígenas na forma de cargos em comissão. E aí houve, então, uma grande mobilização, o Ministério Público Federal já atuava, né, já estava iniciando um trabalho de formalizar a contratação desses professores, então se conseguiu, num momento político bem favorável, também a reunião de diversos órgãos públicos, e num tempo bem rápido, né, pelos nossos padrões aqui de discussão legislativa, tal, eles conseguiram aprovar essa legislação que hoje está em vigor, e aí o concurso público já realizado, com quase, pelo que eu entendi, quase todos os cargos já em provimento. Então, assim, esse é um exemplo clássico de atuação do Tribunal de Contas nessa área. Nós temos aqui em Santa Catarina também, o conselheiro substituto Gerson Sica está coordenando um trabalho de monitoramento aqui, de diagnóstico dos planos de educação em todos os municípios, e nesse diagnóstico ali existem também questões que estão sendo questionadas relacionadas à educação indígena. Nesse primeiro momento, o que se quer saber é quantos são os indígenas, as crianças indígenas que estão matriculadas nas escolas públicas. Então, isso é um passo inicial, é claro, mas é um passo muito importante para que a gente possa estabelecer pelo menos uma agenda de prioridades e entender quais são aqueles municípios que têm uma demanda maior, né, para que a partir daí o tribunal possa, então, começar a atuar, identificar qual é a melhor forma de ação. E, claro, quanto a isso, o Ministério Público de Contas está à inteira disposição para participar também dessa atuação, desse plano estratégico, né, e com ações conjuntas a gente conseguir resolver esse problema. No Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul também, a colega Fernanda, que participava aqui da mesa de abertura, me informou que, nesse momento, estão fiscalizando o cumprimento do artigo 26 da lei da LDB. Que esse artigo prevê que nos currículos escolares sejam inseridas matérias especiais, um conteúdo diversificado de acordo com as necessidades das comunidades de cada região, que inclui aqui as necessidades da comunidade indígena, as necessidades das comunidades negras, por exemplo. Então, nesse momento, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul está iniciando uma fiscalização do cumprimento dessa disposição legal. Então, é super importante esse momento que nós temos agora, é um primeiro passo, é o início de um trabalho de conjugar esforços aqui de várias entidades, dando uma contribuição no que cada um de nós pode atuar dentro do nosso feixe aqui de atribuições, para que a gente possa, então, atender esse problema da educação indígena. E eu coloco, então, aqui o Ministério Público de Contas à inteira disposição para que a gente possa contribuir a partir desse momento aqui nesse debate.
né? E é muito importante que se traga também, como foi falado aqui, as comunidades indígenas, porque não vai funcionar uma legislação que seja elaborada simplesmente, né, pelo Estado, pela Secretaria de Educação, pela Assembleia, pelo Tribunal de Contas, sem que tenha participação. É fundamental a participação de vocês, porque só entendendo as necessidades de vocês que a gente vai poder fazer, né, o Estado vai poder construir uma legislação e um projeto que possa realmente atender ao que vocês desejam. Então, novamente, parabéns pela iniciativa e me coloco à disposição para contribuir em tudo que for possível. Agradeço a fala, doutora Cibele, e passo a palavra ao professor Getúlio. Então, mais uma vez, eu quero cumprimentar a mesa, dizer assim, antes de eu cumprimentar o resto da plateia, dizer que para mim é um prazer conhecer o secretário da Educação, conhecendo o Eduardo Champs, né? Só conhecia de nome, então agora eu estou conhecendo. E eu acho que o que eu tinha para falar hoje, aqui, algumas coisas que eu tinha para falar, eu acho que as autoridades com mais conhecimento da causa já falaram. Mas, de qualquer maneira, eu quero me apresentar. Eu sou o professor Getúlio Caingangue, lá da terra indígena Chapecó. Sou assistente de educação da Escola Indígena de Educação Básica Cacique Vai Crer, maior escola indígena do estado de Santa Catarina. Temos hoje mais de 700 alunos. Com o contraturno, a gente está atendendo hoje uma média de 1.000 alunos diários naquela escola, funcionando manhã, tarde e noite. E eu queria apresentar para as autoridades aqui presentes os professores indígenas. Gostaria que se colocassem em pé todos os professores indígenas. Todos. Todos os professores indígenas. Todos. Agora, mais uma coisa, para depois eu terminar de me apresentar. Eu gostaria de apresentar para os senhores, o senhor secretário, senhores procuradores, autoridades presentes, todos os professores indígenas efetivos. Levante de pé os professores efetivos. Eu vou levantar também, tá? Que são concursados no estado de Santa Catarina. Dá para ter noção? Dá para ter uma ideia? 3, 5, 6 comigo, tem mais gente? Mais alguém efetivo? 7. Nós não temos nem 10% dos professores que estão nessa casa efetivos. Eu vou continuar me apresentando. Eu costumo dizer, quando eu falo, que eu sou a 4ª geração de liderança da minha família. Meu bisavô foi cacique, meu avô foi cacique, meu pai foi capitão, e eu sou liderança atualmente. E sou liderança desde os meus 12 anos, porque desde os 12 anos eu tenho sofrido com o meu povo na busca e na luta incessante pela conquista da terra, pela educação, pela sobrevivência do meu povo. Então, tenho hoje quase 40 anos. Então, eu já vivi 4 vidas, praticamente, lutando pelo meu povo. E há quase 2 anos, está aqui a nossa secretária do Conselho, eu assumi a função de presidente do Conselho Estadual dos Povos Indígenas em Santa Catarina. E, além disso, eu exerço na minha comunidade a função de secretário da minha liderança e atuo nas terras indígenas como mais um parceiro, pelo menos para dar ideia, porque não tem muita coisa para se fazer dentro das comunidades indígenas.
Sou conhecido pelo povo Guarani, pelo povo Xoclen, pelo povo Caingangue, pelo povo Xetá, nos 3 estados do sul do país, onde está o meu povo. Quase todas as lideranças caingangues eu tenho, pelo menos, algum contato. E quando fui convidado para participar dessa mesa, senhor secretário, eu fiquei muito feliz quando vi na lista que o senhor estaria presente. Disse, pelo menos eu vou conhecer o meu chefe, né? Pelo menos eu vou ter a oportunidade de conhecer. Eu sou meio rude em algumas palavras, mas eu sou licenciado, sou um dos licenciados da licenciatura, a primeira licenciatura intercultural indígena ao sul da Mata Atlântica, realizada na Universidade Federal de Santa Catarina, que é representada pela professora Doroteia. E sou irmão da primeira mestre em educação no estado de Santa Catarina, a professora Ana Paula, levanta de pé, formada na Universidade Comunitária da região de Chapecó, aqui representada pela professora Tereza, a UNO Chapecó, da região de Chapecó. Sou professor de muitos caingangues do oeste, principalmente da minha terra indígena, fui professor deles. Já fui professor de educação física, de história, de geografia, de sociologia, filosofia, matemática, então, enfim, língua caingangue, já dei um monte de aula, porque nós, professores indígenas, para quem não sabe, nós não somos professores de uma disciplina, nós somos professores de uma comunidade. E quando somos chamados, nós somos convocados para desenvolver as nossas atividades. Só que, infelizmente, desde a Constituição de 88, bem antes da Constituição de 88, desde a criação, do surgimento do Serviço de Proteção aos Povos Indígenas no país, com a formação dos primeiros monitores bilíngues, que eram contratados para ensinar a língua portuguesa, traduzir o caingangue para a língua portuguesa, a educação dentro das comunidades indígenas, ela tem servido simplesmente como mais um cabide de emprego. Cabide de emprego esse que tem levado as nossas crianças a desanimarem, principalmente na nossa cultura. Daí diz, mas o professor está criticando a educação. Eu vou explicar para vocês por que isso. Porque nós temos dentro das nossas escolas atualmente, e o Dr. Carlos é prova disso, nós temos professores com mais de 20 anos de magistério, que hoje tem falado no Brasil inteiro o tal de FGTS, né? FGTS, para quem teve carteira assinada até pouco tempo, que os nossos professores não têm esse direito. Porque até agora, o único trabalho que eles tiveram, secretário, foi temporário. E esse direito que todo trabalhador brasileiro deveria ter, os trabalhadores da educação escolar indígena não têm. Eles ainda não tiveram esse direito. E eu estou trazendo da minha comunidade para entregar para o senhor secretário, e eu gostaria que alguém tirasse foto do momento, um documento solicitando 4 coisas. E essas 4 coisas, que é lá da minha comunidade, mas que também, eu acredito, tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, que é também a solicitação do povo Guarani e do povo Xoclen. Que nós precisamos que seja criada imediatamente a categoria de escola indígena. Nós não temos a categoria de escola indígena no estado de Santa Catarina. Porque nós não temos um sede indígena, nós somos contratados como qualquer outro professor no estado de Santa Catarina, e a nossa escola tem que se adaptar a um calendário dado e indicado pela Secretaria Estadual de Educação, para que nós coloquemos dentro daquele calendário a nossa diferença. Mesmo sabendo, o doutor citou a lei, artigo 210, né, da Constituição, que fala sobre educação, e daí tem o artigo 232, 231 da Constituição, que fala sobre o nosso direito à organização, sobre o nosso direito à diferença, e que isso dentro da escola, infelizmente, só tem sido uma utopia. Eu aprendi que utopia é um sonho não realizado, né? Mas para a educação é uma utopia, um sonho ainda
quase que impossível de ser realizado. Um outro item, senhor secretário, que nós precisamos para garantir que essa grande maioria que está nessa casa seja respeitado dignamente enquanto cidadão catarinense, enquanto cidadão brasileiro, enquanto funcionário público que tem e deve ter todos os seus direitos preservados, que se cria um concurso público imediato para as escolas indígenas. Porque em muitas escolas Guarani, para não dizer todas, não existe hoje nenhum Guarani efetivo para assumir direção de escola. Não existe. Nas escolas Caingangue, não existe hoje no quadro do magistério, não existe pessoal suficiente, efetivo, para assumir a direção daquelas escolas. Não existe. Nas escolas Choclen, é a mesma situação. Eles não têm até hoje nem o secretário dentro das escolas que eles têm lá. Se eu estiver mentindo, meus parentes Choclen podem levantar a mão e dizer é mentira do professor. Mas eu tenho acompanhado. Outra coisa, não existe plano de carreira, senhor secretário e autoridades aqui presentes. Não existe plano de carreira. A minha irmã, acabei de falar, ela é mestre em educação. Namblá é doutor, mas o salário do Namblá e da Ana Paula é semelhante no estado de Santa Catarina a um professor que acabou de terminar o ensino médio. É o mesmo salário, porque a partir do momento que você não tem um plano de carreira e que eles estão em serviço temporário, eles não têm direito de receber a mais, mesmo tendo uma formação e uma qualificação que passaram quase 20 anos buscando essa formação no estado de Santa Catarina. São algumas angústias das autoridades que eu quero falar para vocês, que eu estou falando, que não precisava ser eu que está aqui. Qualquer um desses indígenas que estão na plateia poderiam estar falando no meu lugar. Não é porque eu sou o presidente do conselho que eu tenho conhecimento, mas essa dor é de todos eles. Aí agradeço hoje ao Ministério Público, na pessoa do Dr. Carlos, na deputada Luciane, pela iniciativa de nos dar essa oportunidade, de poder pelo menos falar o que nós estamos sentindo, estamos passando lá na base. Nós temos, na LDB desde 96, artigos que garantem a diferença na escola indígena. Nós temos em 98 a criação dos RCNEs, que dão mais base legal para que nós tenhamos uma escola bilíngue, diferenciada, intercultural, comunitária. A escola nossa, ela só está sendo comunitária porque a comunidade utiliza para fazer reunião, porque a comunidade ela não tem tido autonomia para fazer a escola diferente nas comunidades indígenas, porque não existe ainda, nem no estado de Santa Catarina, nem no estado do Paraná, uma política para uma educação diferenciada. Não existe. Mais uma coisa, criação de cargos de salário, plano de carreira, já falei, preenchimento de vagas por educadores indígenas em cargos que são ligados diretamente à escola indígena. Nós não temos no estado de Santa Catarina, desde que a educação passou para o estado, que eu acredito que já estão fazendo 30 anos, se não fazem mais, nós não temos nenhum indígena dentro da Secretaria Estadual, aqui no estado de Santa Catarina, para trabalhar sobre a questão indígena. Nem para ser consultado dentro da Secretaria não tem essa pessoa. Se eu estou mentindo, alguém pode me corrigir. Dentro das Geredes, não existe nenhum indígena lotado dentro da Gerede, pelo menos para dar um copo d'água para um professor que chega cansado e muitas das vezes de carona dentro da Gerede, para dar um copo d'água para dizer, ó, meu parente, sente aqui, vamos descansar. Não só dentro da educação, mas já tenho falado em alguns lugares, existem contratados dentro das instituições públicas do estado de Santa Catarina, sempre tem uma pessoa contratada para dizer não para a gente. Eu não posso, não dá, não tem, o governo não autoriza, não é portaria, não tem como gastar, a escola indígena está isolada, a escola indígena não pode fazer. Sempre tem uma pessoa contratada para fazer isso. Para nós vir para uma reunião com o valor que tem essa, para os professores virem,
Nós temos que confirmar dentro do nosso calendário que não tem nem um dia quando que nós vamos repor nossas aulas. As nossas crianças estão lá na escola comendo arroz e feijão, porque o Estado só tem 67%, 67 centavos o valor de uma refeição, que para nós e para muitas crianças que saem de manhã, que os pais já foram trabalhar e que são obrigados a fazer seu próprio café da manhã, achar sua roupa, achar seu material, fazem a primeira refeição do dia na escola, tem que comer um pãozinho seco com um copo de leite. E aguentar isso até meio-dia, e daí fazer o que, senhor secretário? Sem autoridades aqui presentes. Aumentar o IDEB. Tem que aumentar o IDEB, porque a escola indígena é uma vergonha para o Estado, porque as escolas indígenas são as últimas na lista do IDEB no Estado de Santa Catarina. Elas são as últimas. Mas eu tenho foto aqui no meu celular de escola caindo o teto, de escola desmanchando a parede, de escola praticamente acabada. Daí eu tenho que aumentar o IDEB. Eu tenho problema na minha escola, que é a maior escola do estado de Santa Catarina, em número de alunos, que já fazem quase 4 anos, né, diretora Anícia? Que a gente está pedindo uma solução e o Estado não tem recurso. Fiquei feliz quando me chamaram para fazer parte dessa mesa. Eu não precisaria estar aqui se eu tivesse já na minha consciência o espírito capitalista que muita gente tem e que o Estado todo tem. Se eu tivesse o espírito capitalista, o meu está garantido, eu sou efetivo do Estado, o meu salário dá para mim comprar 5 cestas básicas por mês para mim sustentar as minhas 3 crianças e a minha esposa em casa. Mas o índio não é capitalista. Nós não somos capitalistas. Nós não temos ainda esse espírito dentro de nós. Podem até imaginar. Mas nós ainda estamos em processo de adaptação. Quando o SPI coloca o primeiro monitor, ele queria preparar nós para ser integrado à sociedade. Depois a FUNAI vem, coloca professores de novo, monitores, para integrar nós na sociedade. Depois a escola nova vem, e vocês sabem, eu sei, e as autoridades aqui presentes sabem melhor do que eu, que a LDB ela é elitista. E que a LDB ela prepara para quê? Para o mercado de trabalho. Mas na minha comunidade, meus alunos estão dando graça a terminar o ensino médio para ganhar R$ 1.300 dentro dos frigoríficos, para aumentar um pouquinho o salário deles. Daí os meus professores estão estudando, e daí eles desanimam o secretário, procuradores, autoridades presentes. Eles desanimam quando chega no final do mês, e eles já devem tudo no mercado. Aquele salário mínimo que eles ganham. Porque os professores indígenas em Santa Catarina, eles ganham um salário mínimo. R$2.000 por mês, para quem não precisa ajudar o pai, não precisa ajudar a mãe, não precisa ajudar o neto, não precisa ajudar a nora, não precisa ajudar o genro, não precisa ajudar o filho, não precisa ajudar o primo, o tio. R$2.000 é muito dinheiro. Mas para nós que vivemos em núcleos familiares e que o salário de um é para todos, não vale um salário mínimo. Não é verdade, meus parentes indígenas? Quem concorda, levante a mão para mim. Eu já vou terminar porque eu estou ficando nervoso. E quando eu fico nervoso, eu falo besteira. Nós temos, só para concluir, depois vocês tirem a conclusão que quiserem. Eu vou entregar, e eu gostaria que o secretário nos desse um recebido, que é de praxe, né? Um recebido. Alguém pode fazer a foto? O doutor Carlos, se o senhor puder vir para servir de testemunha. Doutor Carlos.
E eu vou dar o recebido, doutor Carlos. Só espera um pouquinho. Doutor Carlos, o senhor faz favor? Essa cópia do recebido eu vou entregar na sua mão, que daí se precisar depois nós sabemos onde é que está. Essa o senhor leva. Só para concluir. Entreguei esse documento e agora eu faço um apelo para os professores que aqui estão presentes e que representam todas as escolas indígenas. Nós estamos pedindo isso desde que me apelidaram de professor, que foi no final do ano de 97. O que eu pedi hoje. Nós nunca fizemos greve nesse estado. Nós nunca fizemos greve. Mas eu digo para vocês, e eu espero que esteja sendo registrado, agora como presidente do conselho, não mais como professor, eu apoio todo mundo. E o conselho apoia também. Eu acredito que sim, né, Iris? Que se até no final desse semestre nós não tivermos uma proposta real e concreta para concurso público, para as escolas indígenas, a partir do dia 2 de agosto, todas as escolas indígenas do estado estarão em greve. Quem que apoia? Muito obrigado, senhores. Me desculpem se eu fui grosso. Obrigada, professor Getúlio. Não foi grosso nada. Falou muito bem e bem claro, como tem que ser, né? E eu queria convidar a deputada estadual, doutora Luciane, para fazer uso da palavra. Bem, eu quero inicialmente enaltecer a importância desse momento e o quanto, nas palavras do cacique, se disse tudo, né? Ele falou de legislação, falou de história, falou de desafio e falou do futuro. Já tem briga futura aí. Então, eu quero dizer que o meu olhar, a minha fala aqui hoje, ela é do ponto de vista do espaço que eu atuo. O tema da mesa trata da criação do cargo de professor indígena. O que cabe à Assembleia Legislativa nesse processo todo? Primeiro, é importante reafirmar aqui que esse debate da criação do cargo de professor indígena não começa hoje aqui. Já tem uma história, né? Nós já temos universidades discutindo, professores formados, e nós temos uma legislação, inclusive estadual, que trata disso. E eu quero aqui falar, então, do Plano Estadual de Educação, né? Nós, depois de muito debate a nível nacional, aprovamos o Plano Nacional de Educação, que prevê metas, 19 metas para a década, e estratégias em cada uma das metas. Da mesma forma, trazendo aqui para o Estado, nós temos o Plano Estadual de Educação, que foi aprovado e que tem o prazo até 2024 para sua implementação, para a implementação destas metas e estratégias. E aqui em Santa Catarina, se nós fizermos uma leitura do Plano Estadual de Educação, nós temos mais de 20 estratégias que tratam só da educação indígena. Eu até ia apresentar aqui para vocês, uma por uma, mas ia demorar muito. Então, eu vou aqui apenas destacar algumas para perceber que o debate que nós estamos fazendo aqui hoje, ele vem ao encontro, inclusive, a essa legislação, né? Por isso, quando o secretário diz que tem como um dos seus desafios deixar essa marca, é porque, de fato, nós ainda não temos, e ficou evidente aqui na apresentação dos professores, nós não temos ainda a figura do professor de educação indígena enquanto uma política de educação consolidada aqui em nosso Estado, né? E nós precisamos ter. E ter por quê?
porque existe etnia, porque existem indígenas, porque existem comunidades que têm direito a isso que está assegurado, inclusive, na lei. Então, a primeira estratégia que está prevista na meta 1 diz respeito ao atendimento às populações do campo, quilombolas, indígenas, na educação infantil, garantindo a prioridade com relação ao limite do deslocamento. Ou seja, você pegar uma criança da educação infantil, os bebês aqui, né? Estou vendo bebês, crianças pequenas, e colocar dentro de um ônibus para levar para uma outra comunidade, já é uma afronta, né? Quando a gente trata da educação indígena, nós estamos falando, inclusive, da comunidade indígena. Então, aqui nós temos bem claro fomentar o atendimento às populações do campo, indígenas e quilombolas, na educação infantil, nas respectivas comunidades. Tá? Então, está aqui assegurado em lei, por meio do redimensionamento da distribuição da oferta. Se tiver que fazer ajustes, terão que ser feitos para garantir esse atendimento. Está aqui na lei dizendo isso. De forma a atender às especificidades dessas comunidades, garantindo consulta prévia e informada. Então, a comunidade, aquilo que anteriormente o procurador falou aqui, com relação a Rondônia, né? Não, desculpa, da 6ª Câmara, né? Vale também neste caso aqui. Por quê? Porque a comunidade tem que ser consultada. Ela tem direito assegurado em lei em optar por essa modalidade. Então, está aqui. Nós temos na outra estratégia, 2.4, trata das tecnologias pedagógicas, ou seja, respeitando os tempos, quais são as atividades didáticas próprias de acordo com a comunidade. Estou aqui encurtando, né, encurtando para não ficar destacando muito. Estratégia 2.8, trata do acesso, garantir a vaga, da permanência, né, direito de ficar estudando, apesar de todas as peculiaridades presentes aqui, como foi falado, do deslocamento, ou então da necessidade da venda do artesanato, a volta à escola está garantida, está aqui a permanência, não perde a vaga, né? A conclusão dos estudos, né? E também a formação de profissionais para atuação junto a essas populações, ou seja, profissionais voltados à educação indígena. Está aqui assegurado na lei do plano estadual. Também, no item 3, fala das matrículas do ensino médio, inclusive aliando ao ensino profissionalizante, que aqui é um grande debate que a gente precisa fazer para que o índio não vire mão de obra barata, que é isso que o cacique falava aqui muito bem. Uma das coisas que mais me entristece em Chapecó é quando eu vou visitar os frigoríficos e eu encontro lá dezenas e dezenas de indígenas cortando frango e carne suína, né? Porque é uma agressão que a gente está fazendo, né, do ponto de vista da sua ação produtiva e da sua relação com o trabalho, desrespeitando, inclusive, a sua vida e a sua cultura, enfim. No item, na estratégia 5, nós temos a garantia da alfabetização das crianças com materiais adequados, a garantia dos materiais didáticos. Depois tem uma mesa, inclusive, que vai tratar disso, né? E a professora da sede me falava, deixamos da equipe que tem e que conseguiu aprovar projetos no MEC, inclusive para adequar. É fundamental ter o material adequado que traz, né, isso para dentro da escola. No item 6, nós temos atender as escolas do campo em tempo integral, né? Aqui também cabe um grande debate com a comunidade indígena, mas também assegura neste item
a consulta prévia, os indígenas serem ouvidos sobre o que é educação em tempo integral. É mais tempo? Mais tempo para quê? Né? Debate que a gente faz com os brancos também, né? com os não índios, melhor dizendo. Né? Então, se faz com os índios na lei, mas com os não índios também. No item 7, nós temos a garantia dos currículos escolares presentes na escola como um todo, que garanta, lá no conteúdo de história, a dimensão da cultura afro-brasileira e os indígenas também, presentes dentro do currículo que vale para todos. Né? Claro que aqui também nós poderíamos abrir todo um debate hoje sobre a reformulação do ensino médio. Né? Há os que defendam 100%, mas eu tenho profundas críticas em relação ao que está se priorizando nesse currículo do ensino médio. Parece que agora todo mundo tem que virar, né, aos 17, 18 anos, profissional em alguma coisa, quando o foco, na minha avaliação, deveria ser a educação. Quanto países do mundo inteiro avançam para a gente ter mais educação, mais tempo, aqui a gente quer logo formar o aluno para que ele possa produzir e ter renda. Né? E talvez esses alunos não vão ter como objetivo fazer um ensino superior, né? Se tornar cidadãos que pesquisem e tal, e tal, e tal, e tal. Porque estão conformados que tem um curso técnico. Né? Mas aqui abre um outro debate grande sobre isso. No item 7, nós temos a necessidade da articulação dos ambientes escolares e comunitários, que foi citado muito aqui pelo cacique, garantindo a participação da comunidade na definição do modelo de organização pedagógica, gestão das instituições, considerando as práticas socioculturais, as formas de organização do tempo, a oferta bilíngue, inclusive na educação infantil, nos anos iniciais e fundamental, e a reestruturação e adequação de equipamentos. Trata também ainda da formação inicial e continuada dos profissionais de educação. Então, aqui também fala da educação indígena. Ainda nós temos a questão do respeito à língua materna de cada comunidade indígena, né? Materiais didáticos pedagógicos específicos. E aqui também foi falado na mesa sobre o transporte. Né? Transporte. Na estratégia 7.42, nós temos garantir que a educação escolar indígena e quilombola tenha transporte escolar de acordo com a necessidade de acesso da população à educação, bem como alimentação escolar, com segurança alimentar e nutricional que valorize a cultura alimentar desses povos. Está aqui no nosso plano estadual de educação. Que, aliás, vários desses itens que eu mencionei chegaram até nós através dos professores indígenas, né? E foram incorporados, então, no plano. A meta 8 fala de elevar a escolaridade da população indígena dos 18 aos 29 anos, trata aqui, portanto, do ensino superior, né? Acesso ao ensino superior. Bem, e para terminar, eu poderia falar aqui da educação de jovens e adultos, pós-graduação, enfim. Nós temos 20 estratégias que tratam só da educação indígena. E a última delas, que eu não citei, mas eu estou lembrando agora que é bem importante, duas delas que também são bem importantes, 18.19, na meta 18, articular a criação de comissão estadual de educação indígena, objetivando garantir a participação dos povos indígenas no planejamento e acompanhamento da educação escolar indígena. Aqui está um desafio que nós podemos hoje, doutor Prola, combinar com o debate do cargo, essa comissão indígena que está assegurada em lei e que ela precisa sair do papel. E na 18.20, elaborar diretrizes operacionais para a educação escolar indígena de Santa Catarina. É um debate que a gente precisa fazer com a secretaria, obviamente,
com as instituições de ensino que formam os profissionais e, acima de tudo, com quem faz a educação que está lá nas comunidades, que são os professores indígenas. Então, eu fiz um apanhado muito breve aqui, é um documento que demoraria mais ou menos 1 hora para mim falar, então diante, né, da necessidade de a gente também pensar o andamento do seminário, eu sintetizei para dizer o seguinte para vocês: nós temos muito trabalho pela frente. E como que a gente está se organizando aqui na Assembleia? Bem, eu coordeno a Comissão de Educação, participo representando a Assembleia Legislativa, os 40 deputados, no Fórum Estadual de Educação, que é responsável pelo monitoramento de tudo isso aqui, né? Então, a gente precisa pegar isso na mão e olhar, porque 10 anos passa rápido. É 2024 para a gente ter isso aqui implementado, né? Da mesma forma, este ano, e aí eu queria fazer um pedido a vocês, este ano é ano de conferências, tá? Primeiro e segundo semestre, conferências livres. Primeiro semestre, as conferências municipais de educação para avaliar os planos municipais. Segundo semestre, conferência estadual de educação. E o ano que vem, Conferência Nacional de Educação. Então, nós precisamos nos organizar, né? A Comissão de Educação vai procurar o secretário, inclusive, para a gente discutir com o fórum quais serão os prazos, então, para a gente seguir. Mas eu queria fazer o seguinte pedido a vocês. O debate da educação indígena, ele pode obedecer uma oficialidade, que são os prazos das conferências, mas aproveitem a ideia das conferências livres também. Porque conferências livres significa que todo debate que a gente fez aqui hoje, por exemplo, é possível fazer em todas as comunidades indígenas, né? Porque ela tem um caráter de fomentar o debate, discutir o que está na lei, tornar conhecido a lei, né? Que é um direito de todos, e propor, inclusive, para as conferências oficiais, que são aquelas chamadas no calendário depois de cada município do Estado e da União. Então, eu quero chamar a atenção de todos para isso. E terminar, eu ia ler um pensamento muito bonito, mas eu quero só falar de um pensamento bem curto aqui. Tem uma música da educação do Sem Terra, que diz, num determinado parte da música, ela fala de reforma agrária também na educação, né? Sem Terra tem uma música muito linda que falam daquilo que para os indígenas é a mesma coisa, mas direito a uma educação voltada àquela realidade. Eu diria que na educação indígena a gente precisa fazer demarcação já. Na educação indígena, demarcação já. Muito obrigada. Obrigada, deputada. Agora abro a palavra para o último e não menos importante, secretário estadual de Educação. Bom, Eduardo Deschamps. Obrigado, doutora Luciana. Mais uma vez, meus cumprimentos a todos. E agora eu queria aproveitar para fazer um cumprimento especial a 2 professoras que têm trabalhado no âmbito das universidades com a questão da educação indígena. A professora Doroteia da UFSC e a professora Tereza da UNO, né? Tem feito um trabalho muito bonito no âmbito universitário para que isso possa avançar. Quero cumprimentar os demais colegas de mesa agora. Eu vou tentar fazer um apanhado geral. Teria muita coisa para falar aqui, talvez levasse muito tempo aqui para poder organizar tudo que tem que ser falado. Mas eu vou fechar certamente com uma solicitação à doutora Luciana, que está coordenando essa mesa, para, ao final deste seminário, poder ser feita uma ação junto à Secretaria de Educação. Bom, eu ia falar mais especificamente da questão da contratação, de uma legislação específica para a contratação de profissionais para a educação escolar indígena. Observem que eu estou colocando o termo profissionais, não apenas professores, uma vez que, no caso de Rondônia,
Eles trabalharam, inclusive, com uma ação ampla na criação dos cargos, que não se restringiu ao cargo de professor, porque tem também especificidades na questão da contratação dos demais profissionais, considerando o aspecto da comunidade local, né? E da aldeia em particular. Então, a questão da própria merendeira, a forma como você vai trabalhar a questão da manutenção e a organização da escola, são todos tópicos importantes. Ainda que sejam questões a serem debatidas, porque no caso do Estado de Santa Catarina, a gente não tem feito contratação para cargo específico em alguns casos, inclusive para o conjunto das escolas. Mas eu vou tratar algumas questões aqui que foram levantadas que eu acho que merecem alguns pontos de esclarecimento, né? A doutora Cibele, no que ela fala da questão da contratação temporária, é uma questão que me preocupa também, doutora. Mas, na verdade, nós vivemos hoje no Brasil, em particular em Santa Catarina, um dilema. Porque a contratação, eu também entendo que o contrato temporário deveria ser em situações muito excepcionais. Mas nós temos um problema de planejamento. Existe uma redução, e no caso de Santa Catarina isso é visível, uma redução populacional e de oferta e de demanda, para a educação básica. O Estado de Santa Catarina tem hoje, na coorte de 15 anos, que é o primeiro ano do ensino médio, 100 mil jovens, em média. E na coorte de 1 ano de idade, 75 mil crianças. Nós, fora a migração que pode acontecer, tanto externa, tanto de saída quanto de entrada, a gente vai ter daqui a 14 anos 25% menos alunos matriculados na entrada do ensino médio do que a gente tem hoje. O que significa dizer que se eu não fizer um planejamento muito preciso da efetivação de profissionais ou da contratação de profissionais efetivos, eu perder essa conta, ou seja, o número de vagas que eu tenho hoje, considerando os efetivos mais os temporários, ela não é um número que vai ser preenchível ao longo do tempo. Eu posso chegar lá na frente, se eu preenchesse todas as vagas hoje com efetivos, eu chego lá na frente e não vai ter carga horária suficiente para todo mundo, dependendo da situação de entrada para inatividade dos profissionais. Então, o planejamento é importante. Então, o que a gente da Secretaria de Educação tem procurado fazer é observar isso. A gente tem feito um planejamento da oferta educacional do Estado. É um trabalho que a gente tem feito com todas as regionais. E, nesse caso, a gente trabalha para deixar pronto e preparado um planejamento de concursos e de chamadas de profissionais para poder abastecer a rede estadual de Santa Catarina. Com duas questões que eu queria colocar. Este governo fez, depois de 8 anos, um concurso público efetivo. Nós efetivamos 5 mil profissionais da educação. Então, há um compromisso do governador Raimundo Colombo com esse aspecto. Mas nós temos, para além dessa questão da demanda, que se não for feito um planejamento adequado, nós temos também as limitações estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, na verdade, não é apenas a vontade do ponto de vista de governo para que a gente possa avançar na questão da elaboração dos concursos, ou realização dos concursos, e a efetivação dos profissionais, que, no meu entendimento, é o melhor modelo que a gente pode ter para a gestão da educação, o profissional que possa estar lotado numa escola, que possa ter dedicação, na medida do possível, exclusiva àquela escola, que também é outro rearranjo que a gente tem que fazer no aspecto da contratação dos profissionais. E, nesse caso, as inovações trazidas pela Lei 13.415, que é a Lei da Reforma do Ensino Médio, ela vai permitir que a gente possa fazer ajustes para que os profissionais possam gradativamente permanecer em tempo integral e com dedicação exclusiva numa unidade escolar só. O que eu faço a ponte disso com a questão da educação escolar indígena? Quando a gente olha a lei de Rondônia, ela trabalha com 3 princípios básicos, que para mim são os princípios a serem respeitados, e eu quero dizer para vocês que esses princípios não deveriam ser exclusivos para a questão da educação escolar indígena, mas deveriam ser tratados no âmbito de cada uma das comunidades escolares existentes no estado de Santa Catarina. Quando a gente olha para uma unidade escolar, a gente não pode dissociar ela de uma comunidade que está no entorno. E no caso da comunidade indígena, mais particularmente, porque ali existem, obviamente, características muito particulares daquela comunidade que você, eventualmente, não consegue expandir para outras áreas, o que não acontece, por exemplo, com diversas escolas regulares. O primeiro princípio, a valorização ou fortalecimento da comunidade local. O fato da comunidade local poder, isso é uma inovação,
realizar, se entender e houver perda de confiança, a exoneração do profissional que está atuando ali, é uma inovação importantíssima. Eu até comentava com a deputada Luciane Carminati, quem dera pudéssemos levar isso também para o conjunto de contratações que a gente tem hoje no âmbito das escolas catarinenses. Felizmente, a imensa maioria dos profissionais que atuam na educação catarinense são excelentes profissionais. Mas, obviamente, como toda profissão, há aqueles profissionais que não conseguem desempenhar de maneira adequada as suas funções. Às vezes é por vários motivos, não é nem por falta de vontade de fazer. Mas você não tem, como gestor escolar, a possibilidade de criar mecanismos mais subjetivos, digamos assim, para que você pudesse fazer essa modificação. Então, esse fortalecimento da comunidade escolar como gestora da escola, a comunidade local como gestora da escola, é um princípio muito interessante dessa legislação. Segundo princípio, o respeito e a valorização dos saberes indígenas. A forma de contratação dos anciões, ou a forma de contratação daqueles profissionais que eventualmente não tendo formação formal, né? Quase um pleonasmo, mas que eles teriam capacidade de poder transmitir aquele seu conhecimento informal, que tem muita força do ponto de vista da cultura local ou da cultura indígena, de abrir espaço para a sua contratação, é um princípio fantástico que está colocado na lei. Eu acho que esse é um princípio que a gente tem que trazer e tem que manter nesse processo que a gente vai construir. E o terceiro deles é a valorização dos aspectos culturais indígenas. E aí eu já respondo ao Getúlio, quando ele fala da criação, que é um dos pedidos que está aqui na solicitação que ele me entregou, da criação da categoria de escola indígena, com calendário diferenciado, com uma forma, porque esse calendário diferenciado leva a uma forma de contratação diferenciada do professor, que não é no calendário regular que a gente tem na rede, né? A gente faz a contratação normalmente em fevereiro para encerrar o contrato do temporário em dezembro, e nesse caso da escola indígena, a gente já conversava sobre isso, né, Krieger? De fazer algum tipo de diferenciação que a partir de um calendário diferente no sistema possa ser permitida uma contratação diferenciada também, respeitando as condições que aquela comunidade tem. Conversava com a doutora Luciana esses tempos atrás sobre a escola lá de Ibirama, de José Boatê, das questões climáticas, inclusive, né? Da forma como a própria comunidade se organiza. O período de férias não segue o período de férias regular que a gente tem. É outra forma de atuação. Isso, obviamente, precisa ser considerado não só na legislação da contratação dos profissionais, como também na organização de calendários e de formas diferenciadas de oferta para a educação indígena, respeitados, obviamente, os arcabouços maiores da lei. Então, esses três princípios, para mim, são princípios fundamentais que a gente deve respeitar na construção dessa proposta de legislação específica aqui de Santa Catarina. Para além da questão da categoria escolar indígena, Getúlio, também te respondendo aqui, boa parte das questões que você levantou aqui a gente resolve através desse projeto de lei semelhante a este de Rondônia. Vou te dizer por quê. O concurso público para a escola indígena, se eu fizer hoje abrir vagas para concurso de escola indígena, eu vou enquadrar esse profissional nas regras atuais que existem da carreira e vou enquadrar ele na mesma carreira existente hoje para todos os profissionais. A minha pergunta é se as regras atuais que existem para as escolas regulares do estado de Santa Catarina são suficientes para atender esses três princípios que a gente colocou aqui. Se não são, a gente precisa trabalhar o modelo que Rondônia fez de criar uma legislação específica. Se são, nada impede da gente imediatamente organizar, como a gente está trabalhando para poder lançar esse ano um novo concurso público para o quadro efetivo do magistério, e ao mesmo tempo abrir as vagas específicas para o magistério indígena. Não vejo problema para isso. Mas me parece que não são. Então a gente precisaria trabalhar com essas questões específicas. E nesse caso eu não posso nomear temporários para a direção de escola. Eu sei que é um problema. Nós temos nos deparado com isso, inclusive com escolas do campo, com o mesmo problema. Eu não posso nomear temporário para o cargo de direção, porque o cargo de direção é uma função gratificada. E ela é exclusiva e privativa de profissionais do quadro efetivo do magistério. Então, se a gente resolver a questão da legislação específica e, na sequência, o concurso, a gente, por tabela, resolve, consequentemente, a situação da nomeação dos profissionais por cargo de direção das escolas indígenas. Então, o plano de carreira para os indígenas, efetivos, porque hoje o que você coloca é fato. Como a gente não tem distinção em relação aos níveis dos professores temporários, você fica, no caso da sua irmã lá, com uma remuneração muito próxima ou igual àquele do inicial.
normal. Então, você precisaria efetivamente trabalhar com a lógica do professor efetivo. E é isso um princípio que a gente tem trabalhado, que a gente discutia, porque havia uma certa cultura estabelecida de estender ao professor temporário os mesmos benefícios de carreira do professor efetivo. Isso, para mim, é uma anomalia. Eu preciso batalhar e trabalhar para efetivar o máximo possível de profissionais dentro de um planejamento. E não estender benefícios da carreira efetiva, porque quem chega na carreira efetiva tem outra trajetória de entrada, não é um processo sumário, seletivo, você trabalhar com condições diferenciadas. Deputada Luciane Carminati, a gente está trabalhando com diversas políticas de diversidade, entre elas o desenho, é que não começaram a fazer esse trabalho ainda, mas o desenho da política da educação indígena, as diretrizes para cá. Nós privilegiamos no primeiro momento a política curricular de Santa Catarina, que foi a proposta curricular. Agora chegou o momento de trabalhar com as questões específicas. Então, esse é um tema, sim, que a gente já está organizando equipes dentro da Secretaria de Educação para poder trabalhar com os grupos de trabalho lá. Eu não posso também, Getúlio, designar indígenas para sede e GERED por conta dessa deficiência da ausência de professores efetivos. Eu só posso levar para a Secretaria de Educação ou para a Gerência de Educação professores efetivos, não posso levar temporários. Então, como vocês mesmos aqui levantaram, o número de professores efetivos é muito baixo, eu estaria limitado a, eventualmente, no caso, convidar vocês a trabalharem conosco lá. O fato é saber quais são as condições para vocês deixarem as localidades indígenas. Mas, ainda assim, eu vou ter um alcance muito pequeno. A gente contou aqui 5, 6 professores efetivos. Eu não vou fazer um alcance efetivo que possa ser. E quando eu vi a apresentação aqui, desculpa, eu me esqueci do nome do coordenador lá de Rondônia, lá, o Antônio. Quando o Antônio fez a apresentação dele, me chamou a atenção o fato de ter lá em Rondônia, em cada uma das regionais, um núcleo escolar indígena, né? Informação indígena. Então, a gente talvez possa começar a pensar, no caso das regionais, aqui não são todas as regionais que têm escolas indígenas, nós temos 32 escolas indígenas. Mas nas regionais onde isso existe, o caso de Xanxerê, Chapecó, Ibirama e assim por diante, talvez começar a montar uma pequena estrutura, num primeiro momento, para dar conta da questão escolar indígena. Os problemas que se apontou de alimentação e infraestrutura, eu lamento dizer, são iguais para todas as escolas do Estado, não é específico da questão das escolas indígenas, tá? Ainda que a gente tenha problemas muito graves e, às vezes, muitas dificuldades para poder resolver as questões escolares indígenas. Mas o valor que você falou da alimentação é o valor que, inclusive, a gente recebe do Ministério da Educação para alimentação e, de fato, são problemas sérios para a gente poder resolver. Não estou dizendo que a gente não vai dar uma atenção especial para poder resolver no caso indígena, mas é um problema que se estende para todas as demais escolas. Agora, eu queria fazer 2 observações aqui, Getúlio, muito importantes. Quando a Secretaria de Educação orienta as regionais para, na ausência do professor na escola, ser feita uma justificativa da ausência e como será feita a reposição ou o atendimento dos estudantes na escola, não é por causa do professor, é por causa do aluno. Se todos nós estamos reunidos aqui para falar de educação escolar indígena, não esqueçamos que nós não estamos aqui para resolver problema de professor. A gente está aqui para resolver problema de aluno. O aluno, se não tiver um professor efetivo, vinculado à escola, ele vai ter queda de qualidade da oferta da educação que ele tem. É para ele que a gente está resolvendo as coisas aqui. Ainda que eu precise me conectar e saber da importância do profissional da educação e do professor para a atuação na escola, mas uma escola não existe sem aluno. Portanto, quando a gente faz a solicitação da reposição das aulas, ou da reorganização do calendário, ou como você será substituído na unidade escolar, é em respeito ao estudante. Então, nós não estamos pedindo para que o professor deixe de sair da sua unidade escolar para participar do seminário aqui. A gente está apenas pedindo que, em respeito ao estudante, seja indicado como é que vai ser feita a reposição daquele conteúdo ou daquela aula que ele teria naquele dia, de acordo com o calendário escolar estabelecido. Só isso. E, ao mesmo tempo, antes de eu dar a notícia boa que eu acho que eu vou dar aqui, espero que seja, né? Espero estar à altura da expectativa. Quanto tempo, Antônio, levou a lei de Rondônia para ser aprovada? Quanto tempo levou do momento em que vocês começaram a trabalhar até a aprovação dela? Você falou em 1 ano, né? Certo. Na faixa de 60 dias, ela Ou seja, no momento em que foi instalado o grupo para começar o trabalho, até o momento em que ela estava aprovada na Assembleia Legislativa, foi em torno de 1 ano, né? É 1 ano. Muito bem. A aprovação na Assembleia, ela se deu rápido, Muito né? Mas bem. toda a preparação, ela
como eu acabei de colocar. Aqui eu vejo um grande avanço que é o interesse do Executivo. Muito bem. Então, eu só queria dizer o seguinte, cuidado para a gente não tomar posições que depois não vai conseguir cumprir ou vai cumprir de maneira injusta. Sinceramente, até o dia 2 de agosto não vai estar aprovada a lei. E aí vocês vão entrar em greve? Então, gente, assim, ó, isso é uma questão importante para ser tratada. Eu vim aqui, eu hoje estou com um problema de saúde, avisei o pessoal, inclusive na entrada aqui, que talvez eu não conseguisse ficar até o final, com a maior boa vontade para poder resolver a situação. Eu sou simpático à ideia, e muito pelo contrário, não só simpático, como eu vou ser engajado com a ideia. E o que eu recebi aqui na mesa foi uma ameaça. É justo? Não vamos fazer dessa maneira. Vamos trabalhar junto. Não precisamos trabalhar dessa forma. Junto já vai ser difícil. Se nós estivermos no confronto, vai ser mais complicado ainda. Então, eu vou colocar para vocês aqui o que eu vou solicitar. Eu estou solicitando à doutora Luciana, com todos os que estão aqui nesse plenário, que ao final do evento de amanhã, eu não vou poder vir aqui, que eu não vou estar aqui, eu vou estar em Brasília amanhã, mas ao final do evento de amanhã, vocês encaminhem à Secretaria de Estado da Educação a solicitação para a instalação de um grupo de trabalho para elaborar a proposta de legislação específica para a contratação de profissionais para a educação escolar indígena. Esse grupo, ele deve apresentar quais são as entidades que comporão esse grupo, vocês vão sugerir. Eu listei aqui que o governo do Estado vai estar presente, obviamente, pela Secretaria de Educação, com certeza, e já estou designando o Krieger, que está aqui na frente, que é o diretor de gestão de pessoas da Secretaria, para fazer parte desse grupo. Eles já começaram o trabalho e o estudo da legislação. A Assembleia Legislativa do Estado, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do Estado e as lideranças ou representantes indígenas. Que vocês entendam quem for. Pode ser das 3 etnias, pode ser mais representantes. É só tomar cuidado para não ser um grupo muito grande, que é um grupo gestor, porque senão não dá para trabalhar. Mas que vocês possam passar para a gente as entidades. Se vocês já conseguirem identificar os representantes, tanto melhor. Já indicar nessa correspondência para a gente os representantes com os contatos. Que seja indicado, a gente pode assumir, enquanto Secretaria de Educação, a coordenação desse trabalho, mas se vocês quiserem colocar uma outra coordenação em conjunto, fiquem à vontade para fazê-lo, para a gente poder trabalhar em conjunto. Não sei se vocês já conseguem definir, mas a gente pode fazer na primeira reunião de trabalho, vocês estabeleçam uma data para a primeira reunião desse grupo, e para mim, o quanto antes. Gostaria muito de começar o quanto antes agora no mês de maio, para que esse grupo depois possa definir um cronograma de trabalho, quais são os apoios necessários do ponto de vista logístico, né? E eu acho que vocês conseguem produzir aqui, neste seminário, quais são os pontos de atenção a serem observados nessa legislação. Boa parte desses princípios foram colocados e itens que foram apresentados aqui em cada uma das falas. Quais são os pontos de atenção que a gente tem que trabalhar nesse processo? Esse grupo de trabalho, no meu entendimento, seria o responsável por elaborar um anteprojeto de lei. Não é nem o projeto de lei, é um anteprojeto de lei. Esse anteprojeto de lei seria submetido, por conta de um cronograma que o grupo de trabalho pode fazer do ponto de vista de logística, à consulta pública a ser feita junto com as populações indígenas do Estado. É o mesmo modelo que Rondônia fez. Nos prazos que se entender viáveis aqui. E olha só como é interessante. Eu comecei a rascunhar aqui, e eu entendi que o trabalho do grupo de trabalho podia ser de 1 a 2 meses. Então, maio e junho. E o trabalho de consulta pública, de 2 meses, julho e agosto. Eu fiz esse rascunho aqui antes de você falar da greve, tá? Então, os kits já de resolver essa questão. Acho que com isso a gente também já resolve esse problema aí. Mas, de qualquer maneira, depois, nós precisamos tramitar no grupo gestor de governo, então essa não é uma tramitação simples. Vai passar pela Casa Civil, pela Procuradoria-Geral do Estado e assim por diante. E, ao mesmo tempo, tramitar depois aqui na Assembleia Legislativa, mas me parece que já tem a simpatia também da Comissão de Educação, e eu tenho certeza absoluta que com esse grande acordo que a gente está construindo aqui, não vai ter objeções nem no âmbito do governo e muito menos no âmbito da Assembleia Legislativa. Isso vai ser, de fato, um programa e um projeto de lei suprapartidário. Agora, para finalizar, para não imaginar que a hora que se a gente for bem sucedido nesse processo de elaboração do projeto de lei e depois da aprovação da lei, esteja tudo resolvido, o caminho só está começando.
a gente vai resolver uma parte básica do processo educacional, que é a forma como eu vou contratar o professor. Eu preciso trabalhar conjuntamente, intensamente, junto com as universidades, no processo de formação inicial, porque eu vou ter um professor diferenciado, e aí a regra de transição colocada lá em Rondônia era importantíssima para o projeto de lei. Eu preciso trabalhar alguns aspectos relativos à posse desse professor e à lotação dele. Eu tenho que olhar muito como essa lotação vai se dar. Pelo que eu vi rapidamente na legislação de Rondônia, ele é lotado na aldeia, não na escola. Então isso faz diferença, tá, gente? A gente precisa ter essa observação na hora de realizar. Mas eu preciso também trabalhar com aquele dia seguinte do professor, uma vez que ele tomou posse, foi lotado e chegou na escola. Que é a formação continuada dele, que não pode parar. E isso também é um trabalho a ser feito em conjunto com as universidades. E as condições de exercício da docência. Que aí você tem razão. A infraestrutura é importante. Eu posso te dizer que eu tomo puxão de orelha do Dr. Prola e da doutora Ana Lúcia direto deles. Né? De vez em quando ela me liga lá para dizer, está com um problema ali. A gente tem procurado resolver, nem sempre com a velocidade que nós gostaríamos, mas tem sido uma parceria muito interessante e ela, principalmente, não me poupa. Né? Fica comigo uma barbaridade, mas é muito bacana trabalhar com ela. Doutora Luciana também. As questões de materiais específicos do ponto de vista pedagógico, não é o mesmo material geral, e você tem uma questão relativa à língua materna que é importante ser trabalhada, como é que é o registro disso, se é apenas um registro oral, se tem registro escrito, qual é a forma que você vai trabalhar e que tipo de material você vai dar para esse processo, mas tem outras questões culturais que precisam ser consideradas também. E, finalmente, a questão do currículo. Olhar as diretrizes curriculares nacionais da educação indígena, mas trabalhar também propostas, como disse a deputada Luciane, da política educacional indígena de Santa Catarina, que possam levar em consideração especificidades do Estado, em particular as questões relativas à língua materna, a questões culturais também no ambiente da escola. Então, esse é um trabalho para ser feito, é um começo importante aqui, não é o fim em si mesmo, mas vamos dar esse passo de, se for possível, se vocês concordarem com a minha proposta, é apenas uma proposta, de ao final desse evento, encaminhar para a Secretaria de Educação essa solicitação de instalação desse grupo de trabalho, com esses itens que eu elenquei aqui, vai ser muito bem-vindo na Secretaria e eu, particularmente, me comprometo aqui com vocês, de ao chegar esse documento, instalar esse grupo de trabalho e trabalhar ativamente ao longo desse ano, para que a gente possa solucionar essa questão, que para mim é uma demanda justíssima, importante, para que a gente possa garantir a qualidade, e aí sim, Getúlio, subir o IDEB das escolas indígenas. Eu hoje não trato o IDEB das escolas indígenas no mesmo patamar das demais, que eu sei que as dificuldades de operacionalização ali são diferentes das demais escolas. Mas é importante a gente sempre ter em mente que a qualidade educacional pode ser medida de várias maneiras, uma delas é através do IDEB, mas outra delas também é do resultado que aquela escola, que aquela educação traz para a comunidade e, no caso, da comunidade indígena local. Era isso que eu queria falar, doutora Luciana, muito obrigado. Desculpem, viu, Getúlio, se eu fui duro em alguns tópicos. Estamos juntos, pode ter certeza disso, e a gente vai avançar muito para que essas questões possam ser resolvidas. Muito obrigado. Agradecer, secretário. E é o seguinte, nós já passamos mais de 40 minutos do horário do lanche e eu não me sinto confortável de estender muito e prejudicar a próxima mesa, que também é um assunto importante. Então, deixo para vocês, se vocês querem fazer o debate ou se nós vamos continuar essa conversa no âmbito dessas discussões que vão ter para a criação do projeto de lei, ou querem discutir agora, enfim. Não, esse documento vai chegar, secretário, não se preocupe. Um debate rápido, então, para não prejudicar a outra mesa, né, que já estamos bem atrasados. Que o assunto é muito interessante, então
Doutora Luciana, eu vou ter que pedir desculpas, mas eu já trazei minha agenda lá na secretaria agora, eu vou ter que deixar, mas vocês, por favor, depois passem todas as sugestões que vocês tiverem, observações da mesa. Eu vou pedir 1000 desculpas mesmo, mas eu vou ter que ir para lá, porque senão eu complico todo o meu trabalho hoje à tarde, né? Gostaria muito de ficar aqui para ouvir, né? Aí fica a critério da mesa, eu seguro mais 10 minutinhos aqui. Dez minutos, então? Que, senão, de qualquer jeito, o assunto não está encerrado. Essa comissão vai ser o início de um processo, né, em relação ao concurso. Boa tarde a todos. Eu sou o professor José Dili. Há 20 anos leciono na Escola Estadual de Santa Catarina. Já fui efetivo. O último concurso que saiu no estado de Santa Catarina para a efetivação de professores Chuclen e Caingangue foi em 2001. Fizemos a efetivação a partir de agosto de 2004. O que eu quero fazer aqui? Mencionar, pelo que eu entendi aqui, pessoal, que a educação indígena, professores indígenas, é igual àquele aleijado que estava esperando o movimento daquela água lá no templo, né? Que quando o anjo descia do céu, que ele movimentava a água, o outro ia antes e se mergulhava e saía curado, e o aleijado continuava no mesmo lugar. A educação está da mesma forma, porque a Secretaria de Educação Indígena, ela faz concurso a cada 2 ou 3 anos, eu não sei, não me lembro bem o último que saiu, mas já saiu para os técnicos, né, de ensino. O Getúlio também se efetivou desta forma, desse tipo, nós não temos. A educação indígena, ela está precisando hoje, ontem, de efetivos para que eles assumam esses cargos da direção da escola. Então, como o Estado ele já existe regras, pode criar o edital de concurso. Não estou desfazendo do trabalho da doutora e nem do professor que veio nos ajudar, né? Rondônia é um sistema, Sul, outro sistema. Índios do Brasil, nome igual, costumes diferentes. Então eu acho que a necessidade hoje, quando o Getúlio coloca e os professores dizem, eu queria que a partir do dia 1º, dia 2 de agosto, quando iniciar o segundo semestre, já efetivasse esses professores. Porque para criar o edital, secretário, não é difícil, é só levantar hoje, amanhã está escrito o edital. Saiu em 2001 o edital para efetivação da escola de Santa Catarina. A secretaria elaborou do mesmo edital um curso específico para os povos indígenas, onde uma parte da prova era elaborado na língua. Isso foi a diferença, o número edital era o mesmo. Então o que eu queria dizer é que quando a gente pensa em congresso, desculpa a deputada que se faz presente, mas quando vamos criar para jogar dentro desta casa aqui, ó, aí se esquece também. Entenderam? Porque nós queríamos uma coisa entre comunidade, Ministério Público e a Secretaria, uma coisa emergenciais. Querem fazer algo específico imitando Rondônia? Vamos fazer, mas concurso, edital deveria ser a primeira coisa que teria que ser feita, porque esses cargos específicos para professores são uns, e outros que o Getúlio mencionou ali sobre cargos dentro da sede, gerede e escola, também são outros. O professor, o secretário já falou que até para ser diretor tem que ser efetivo, para fazer parte aqui da educação. Nós temos aqui o Estado de Santa Catarina, que eu faço parte, o Getúlio também fazia, faz ainda, porque é do Conselho. Nós temos o tal Núcleo de Educação Indígena, o NEI. É uma coisa que existe e tem gente dentro desse núcleo que nós vimos de vez em quando, mas nunca visitou a escola. Nossa, nunca foi. O César, que representa aqui a comunidade indígena, nunca foi lá para Ibirama.
Nunca foi lá. Por que nesse trabalho que nós estamos fazendo aqui em nome da comunidade indígena, não estão o pessoal da Gerede que está lá próximo? O secretário está aqui em Florianópolis. E onde é que está o gerente de educação, lá da 14ª de Ibirama, aqui junto conosco? Por que não deram esse convite? Para ele saber. Porque o que nós discutimos aqui parece que não chega até a Gerede, e por isso nós sofremos lá dentro da reserva indígena. Então o nosso sofrimento hoje é por falta de pessoas. Somos profissionais. Há 20 anos sou profissional do Estado. O que aconteceu? Como o Getúlio falou, o professor Namblar, que é outro que também por causa do estudo dele, ele teve que se desfazer do concurso. Eu fui um professor efetivo de 2004 até 2011. Quando eu fui eleito pelo meu povo como cacique geral da terra indígena, Laclanon ou de Ibirama, pela função minha, porque era efetivo, não podia ser cacique e ser professor, eu tive que o quê? Largar a mão de ser professor efetivo, só que com o branco não existe isso, Getúlio. O branco tem lá, eles não estão, não, pega licença de não sei o quê, licença disso, licença daquilo. Agora eu, como índio, como professor Namblar, doutor, não foi instruído que eu podia procurar meu direito. Eles simplesmente me deram conta e pronto. E hoje nós temos o FGTS que diz que aquele que ganhou conta pode ir lá na Caixa Econômica, que tem dinheiro lá. Eu que fui demitido pelo Estado, não tenho direito a nada e fui efetivo. Então eu queria que fosse criado o edital agora, daqui 90 dias saísse o concurso e a partir de agosto os professores que passaram no concurso fossem efetivados. E os cargos de ACT sempre vai existir. A escola vai existir, é o que eu queria dizer para vocês. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Ricardo, sou procurador da República em Passo Fundo. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao secretário e outra ao Antônio e ao Getúlio. A primeira, ao secretário, ela leva em consideração essas informações importantes relacionadas à lei de responsabilidade fiscal. E aqui a gente parabeniza o gestor por ter essa preocupação com projetos que envolvam o futuro. A minha pergunta é, a Secretaria Estadual de Educação leva em consideração que, apesar de todas as dificuldades, apesar de todo o sofrimento da comunidade indígena, diferentemente da população brasileira, a população indígena segue crescendo. Então, esse é um aspecto que eu pergunto, ele vem sendo considerado nesses estudos para fins de definir políticas específicas para indígenas que estão crescendo populacionalmente, ou a análise até o momento ela tem sido feita com a população do estado de Santa Catarina? E para as lideranças indígenas, a minha dúvida ela reside na dificuldade que hoje as comunidades indígenas têm de abraçarem esse projeto. Porque, como o Getúlio destacou, o cargo de professor indígena, ele é, infelizmente, dentro da comunidade, uma moeda de troca, como acontece com o cargo de AIS, como acontece com o cargo de AISAM. A gente nota que muitas vezes, se existe escola, existe merenda, existe material didático, professor e merendeiro, não chegam mais reivindicações ao Ministério Público. Essa preocupação com a qualidade, essa preocupação com a existência do professor estável, que traz naturalmente qualidade ao ensino, ela muitas vezes não é uma preocupação que a comunidade reivindica e martela. Como que junto às lideranças indígenas a gente consegue trabalhar essa preocupação pela qualidade do ensino e desvincular a ideia do cargo de professor como um ato do cacique, uma submissão dessa pessoa à liderança instituída na comunidade. Obrigado. Olha, vou abrir a pergunta e daí encerrar as perguntas, que o secretário já disse, tem outro compromisso. Aí daí vamos encerrar, porque tem outra mesa, senão vai se prejudicar muito. Boa tarde, eu me chamo Namblar Gacran, sou Chopin, professor, e eu queria já de início fazer uma pequena pontuação sobre a fala da deputada, sobre um assunto que eu acredito, como linguista, que é de suma importância, muito mais importante
a língua materna, porque nessa meta que a senhora mencionou, tá? A estratégia, ela não foi citada muito, pelo que eu entendi, a língua materna. Eu considero a língua materna, como linguista, o DNA do povo indígena. Então, não deve ser esquecido ou menos valorizadas. Também eu quero dizer, deputada, o que nós temos que pensar também nessa estratégia é uma meta também para a educação especial indígena. Isso é uma realidade entre os povos indígenas. Então, nós temos que tomar atenção disso, porque o professor indígena, ele é contratado para trabalhar com os alunos especiais indígenas, mas ele não tem nenhuma preparação nenhuma. Então, isso nós temos que levar muito a sério. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de perguntar à mesa é sobre a valorização do magistério indígena. Quando se fala a valorização, tá? Um concurso diferenciado, tá? Um cargo específico e um plano de carreira. Agora eu pergunto para a mesa, se esse cargo, essa valorização, será de acordo com a titulação? Porque nós temos professores, como o professor Getúlio falou, nós temos professores mestres em história, em educação, em linguística. Eu sou doutor em linguística, tá? O que também nós temos que pensar é, não, como o professor Getúlio falou, é muito importante, o professor indígena, ele dá aula em todas as disciplinas, história, matemática, mas o que nós temos que tomar cuidado é com a valorização da língua e que seja um professor preparado na área da linguística. E isso nós temos. Nós temos uma professora doutora na língua caingangue, tá? Nós temos um mestre guarani na língua guarani, tá? E eu sou doutor, mestre e doutor em linguística na língua xoclen. Então, esses cargos têm que ser levados em consideração e pensar nessa preparação ou esse cargo, essa valorização seja para esses cargos específicos. Obrigado. Eu vou encerrar a mesa agora. Pode. Vamos lá, já que eu fiquei para poder responder, né? José, rapidamente, tá? Aquilo que eu falei, eu acho que tem uma decisão que tem que ser tomada aqui do grupo. Se a gente vai fazer um edital de concurso com as regras atuais, ou se a gente vai esperar a nova legislação para poder fazer o concurso. Já te garanto que mesmo que hoje eu saísse daqui decidido abrir o concurso para a contratação nas regras atuais, não aconteceria até agosto. Tem toda uma tramitação que é longa para isso. Então tem vários prazos que você tem que seguir. Não é simples. A gente, para fazer o concurso do professor ACT, que é simplificado, que acontece lá no mês de outubro, novembro, a gente começa em março o processo. Então é muito demorado, tá? Então eu diria para você assim, eu acho mais viável você trabalhar com questões da lei específica antes de tentar resolver uma coisa rápida. Sabe por quê? Senão você vai lá, faz esse concurso faz o concurso público na lei atual, depois a gente muda a lei, cria a lei específica, faz um outro concurso e você vai estar na lei atual com muito menos condições de atuar do que aquele que vai estar no concurso da lei específica. E essa questão que você falou, porque é um fato importante. Primeiro que eu lamento que não tenha te orientado de maneira adequada sobre as licenças que poderias tirar para assumir o cargo de cacique. Eu lamento mesmo. Eu acho que é um negócio que foi injusto contigo. Agora eu diria para ti, eventualmente nessa legislação, inclusive a gente pode criar licenças especiais para o professor indígena, considerando essa situação dele assumir a liderança da aldeia dele. Tá? Então, isso são coisas que você, na legislação atual, não vai conseguir resolver. Você vai estar limitado a 2 anos de licença sem remuneração, ou você vai ter as licenças prêmios para pegar. Fora disso, você não vai ter muita alternativa. Você fica 2 anos como cacique, eu não sei qual é a característica de cada um, mas se 2 anos não for suficiente, a legislação atual não vai permitir que você realmente consiga avançar nisso. Então, a gente tem que começar a pensar essas questões culturais.
Cargo efetivo não tem FGTS, tá, José? Mesmo eu também, eu sou efetivo aqui, a gente tinha contas inativas lá na universidade. Hoje, por exemplo, se eu sair da secretaria e tentar resgatar FGTS, não tem. Sou efetivo municipal lá em Blumenau. Cargo efetivo do quadro público não tem FGTS. Tem estabilidade. Essa é a diferença, né? Por isso que essa questão das contas aí de FGTS está uma água na boca quando a gente vê o pessoal pegando dinheiro, mas não dá para pegar. O Ricardo, a gente tem muita dificuldade. Eu queria te dizer que a gente tem trabalhado muito com a questão do planejamento da secretaria, mas a gente ainda não tem a capacidade adequada de fazer planejamentos mais específicos para determinadas áreas, tá? Então a gente ainda está engatinhando na questão do planejamento mais global, mas obviamente a gente tem que colocar essa questão do planejamento junto. Eu confesso para ti que eu não consigo soletrar o teu nome, cara, então eu vou te pedir 1000 desculpas, depois eu vou aprender contigo ali. Eu acho a língua materna chave, você tem toda a razão, ela é o eixo determinante ali. Eu acho que os cursos de formação inicial, inclusive, devem ter isso muito presente para o processo. Você tem razão da questão da educação especial indígena, a gente acaba não olhando para isso, mas eu acho que são questões que vai ter que ter um cruzamento e uma intersecção entre a política de educação especial do Estado e a questão da educação indígena. E a questão da titulação, como você vai fazer a questão da valorização do magistério indígena, se a gente está falando nessa legislação específica de criar uma carreira, vocês vão, obviamente, nesse processo de construção, indicar qual é a melhor forma de fazer esse processo de crescimento na carreira e o que vai ser considerado mais importante. Lembrando que, pelo que eu pude observar e me pareceu muito interessante no caso de Rondônia, a questão da consideração dos saberes indígenas, daquele pessoal que não tem titulação, me parece um item bem interessante para ser explorado nesse processo de equivalência, tá? Então, te peço desculpas por não falar o teu nome aqui, mas, ok? Doutora, eu tenho que voltar lá, que a gente tem a entrega a gente está fazendo um processo com o Ministério Público Estadual, e eles estão me esperando lá para um ato de assinatura lá. Então, vou pedir 1000 desculpas para vocês que eu não permaneço aqui. Queria mais uma vez agradecer o convite, né? Deixar vocês organizando isso e espero que a minha proposta, com as devidas adequações que vocês podem fazer aqui, seja acatada para a gente começar imediatamente esse trabalho ali. Muito obrigado a todos e um bom retorno, né? Uma boa estada e um bom retorno ao pessoal que veio de longe para poder participar desse evento. Mais uma vez, parabéns ao Dr. Prola pela organização desse evento aqui. Um abraço a todos. Uma pausa para o lanche, voltamos 10 minutinhos só.